Estamos começando o programa TV Câmara Recebe, um programa em que nós recebemos convidados da nossa comunidade para que a gente possa falar de temas importantes para a população. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes que nós temos no nosso dia a dia: comércio, geração de empregos, movimentação da nossa cidade. E para falar sobre esse tema, nós temos a presença da presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã, Tatiana Evaristo. Tatiana, seja bem-vinda à TV Câmara, para que a gente possa falar um pouco sobre o nosso comércio, entender um pouco mais o trabalho da associação e mostrar, para todo tupanense que a gente tem um comércio forte, que a gente tem atividades importantes e que Tupã é uma referência para toda a região. Obrigada novamente por estar aqui com você na TV Câmara. É um prazer estar falando de um assunto tão importante que é o meu dia a dia, não só como empresária, comerciante, como presidente da associação. Então, a minha vida está casada aqui, com essa engrenagem do comércio de Tupã, então é um prazer e uma delícia falar sobre isso aqui. Tatiana, para a gente conhecer um pouquinho, começar a falar, fala um pouquinho da sua trajetória no comércio, um pouco sobre você. Tupanense, mas morei muitos anos fora, fiz minha faculdade fora, fui para fora do país, e o papai com a loja aqui com o doidão, 48 anos, andando aqui, e aquela sementinha estava plantada, que quando mais nova eu sempre trabalhei no comércio com ele. Voltei para cá em 2014 já para trabalhar com o papai. Falei, se for para voltar para o Brasil, eu vou voltar para Tupã, para estar à frente do negócio da família. Mas nunca fui à frente de cara, Quando eu cheguei em Tupã, a primeira necessidade, o primeiro obstáculo que eu tive, o que eu senti era a falta de comunicação. Trabalhei em um monte de empresa em São Paulo, fora do Brasil, e tinha muita troca, Os problemas são os mesmos. A minha loja pode ser de roupa, a sua de sapato, a outra é uma ótica, mas o problema às vezes de funcionário, de horário, de mão de obra, de produto, acaba sendo muito parecido. Então eu senti a falta dessa conversa, dessa união do comerciante. Foi quando eu comecei a colocar um pezinho ali na associação, foi por causa disso que começou a me atrair ali para eu entrar para a associação comercial. Então você é filha de um comerciante tradicional, eu tive a honra de conhecer seu pai, seu Evaristo, e você começou então trabalhando ao lado dele e com o tempo você foi tentando entender a estrutura ali de um empreendimento comercial. É isso mesmo. Fiz faculdade, fiz pós-graduação, mas eu falo que meu maior professor foi meu pai. Foi com ele ali, por mais que eu tinha experiência com vendas, com marketing. O papai não tinha uma página no Facebook, não tinha uma página no Instagram, um site, nada online, mas ele tinha a loja ali na palma da mão dele. Ele nunca ligou um computador. Ele tinha o que ele falava de tablets, que era um monte de folha ali, que ele tinha tudo aquilo na palma da mão dele. Então eu tive um privilégio, um professor enorme que me passou ali, isso aqui é importante, esse fornecedor é dessa forma, você lidar com o cliente dessa forma. Então, o dia a dia com meu pai foi assim, melhor faculdade, pós-graduação que eu podia ter. E ele foi me mostrando uma realidade dessa dificuldade. Eu falei, pai, é muito difícil, a gente precisa melhorar essa comunicação. Ele falou assim, acostuma que o trabalho do empresário é muito solitário. Então, os problemas que você tem é o mesmo que o seu amigo aqui do lado tem, mas é muito solitário, porque essa troca não é tão frequente. Então, o papai sempre falando isso, ele era, na época, estava na diretoria da associação, na diretoria do sindicato, mas não estava ali participando de fato mais. Eu acho que ele tentou, e aí já com 60, 70 anos, ele falou assim, não vou mais tentar não, vou passar essa bola para você. Você falou então que quando você começou no comércio, você começou a perceber que você se engajava um pouco aí também no entender o funcionamento do comércio. Você hoje é presidente, mas você começou como vice-presidente. Como é que surgiu então o convite? Como é que você passou a fazer parte da entidade? Foi o Agostinho, o senhor Bocão, que todo mundo conhece, Foi o presidente que eu fui vice, a gente ficou 2 anos aí trabalhando juntos. E ele me ligou e falou, Tati, vamos fazer uma chapa. Na época, ele nem falou muito de cargos, Vamos fazer parte da associação, vamos participar. Eu falei, tá bom, tamo junto. Aí depois ele falou assim, mas entra como vice. Eu falei, não, peraí, eu já não sei. Sério, né? Exatamente, porque aí já é um passo a mais. Eu tenho um pensamento que se é para fazer alguma coisa, vamos se dedicar de fato, vamos conhecer o que a gente está fazendo, E eu estava trabalhando, conheci o comércio, conheci o doidão muito bem, mas peraí, a gente precisa ter uma visão muito maior, Você está à frente de uma associação comercial, você está à frente de um comércio, de uma indústria, que é comércio e indústria da cidade toda, você tem que se responsabilizar por isso também. Então aí foi uma conversa ali, um planejamento do que a gente queria fazer, para ver se a gente tinha as mesmas ideias, e a ideia principal a gente precisa reanimar. Sabe quando uma pessoa está infartando e você vem com aquela máquina para recuperar o coração ali? A sensação é a gente precisa fazer isso com a associação comercial. Teve uma diretoria muito forte por muitos anos,
e depois uma diretoria que ficou muito tempo à frente também vai apagando um pouquinho, né? Vai apagando, muitas pessoas foram saindo sem serem substituídas, então muita coisa foi acontecendo ali. Tinha alguns diretores ali, Ayrton, o seu Toninho, que estavam à frente segurando aquilo ali ainda, mas eles falavam, a gente precisa de mais gente, a gente precisa de uma diretoria mais ativa, e foi com esse intuito que eu e Agostinho, o Bocão, entramos, ficamos 2 anos trabalhando junto, ele como presidente, eu como vice, e depois, 1 ano atrás, exatamente, eu assumi como presidente. Nós temos uma cidade que ela é relativamente pequena, né, de porte médio, e a gente imagina que conhece todo o comércio. Quando você entrou na associação como vice, agora como presidente, você conheceu muita coisa que você não conhecia de Tupã? Muita. Isso é muito bacana, porque isso era um dos meus intuitos mesmo de entrar para a associação comercial, era de fato conhecer, né? Porque às vezes você está ali na Avenida Tamoios, a sua realidade é uma. Se você sobe, o nosso comércio está aumentando cada vez mais, você sobe a Marília ali, é uma outra cidade praticamente, está incrível, um comércio super forte ali. A gente tem o nosso condicional que permite você ir para qualquer região da cidade, né? Competir até com pessoas de fora. Então você tem que ver a realidade, tem a indústria também, que precisa de outra necessidade de treinamento para funcionário, para equipe, então você tem que ver a parte de comércio, a parte de indústria. Tem que olhar a cidade como um todo. Inteira. E nem sempre a minha necessidade como empresária vai ser a mesma para a cidade, então eu não posso pensar só como a Tatiane é dona de uma loja, né? Eu tenho que pensar como Tupã, o que tem feito, eu tenho que ouvir muito o que chega até mim para a gente poder melhorar o comércio. Tatiane, você foi mulher, vice-presidente, você assumiu. A sua vice é uma mulher e a gente percebe nos eventos que você tem um grupo de mulheres participando, envolvidos. Isso foi planejado? Isso foi acontecendo? Como é que foi, né, essa formatação aí? Foi acontecendo. Na verdade, a associação comercial ela tem alguns serviços, alguns produtos. E um deles a gente chama de SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. E isso não existia em Tupã. Então, assim como eu estava como vice com o Agostinho, eu fui em algumas associações da região para entender o que estava funcionando, o que não funciona, o que eu posso trazer para Tupã. E o SEMEC me brilhou os olhos, né? Como mulher, empresária, eu falei, como que eu não tenho em Tupã um grupo de empresárias que apoia a mulher, que apoia o pequeno empreendedora, aquela que está começando ou aquela que já está 2 passos à frente, que precisa de outro treinamento. Mas o SEMEC vem com isso, com essa porta da ala feminina, com encontros, com cursos, com capacitação. Então, isso começou lá com o Agostinho, isso acabou trazendo as mulheres à frente, de fato. A Sueli estava no SEMEC comigo, estava ali na diretoria do SEMEC, e foi natural, ela também estava na diretoria da ACIT, e foi natural ela assumir a vice-presidência. Não foi nenhuma questão muito de escolha, quero uma mulher, quero um homem. Aconteceu. Né? Aconteceu, a gente queria alguém que tivesse a mesma vontade para continuar, para trazer inovação, para trazer um curso diferente, uma coragem para encarar um custo maior num curso, por exemplo, para a gente poder trazer um retorno de conhecimento para a cidade. Então a gente andava mesmo com o mesmo passinho ali. Tem algumas pessoas da diretoria, tanto do SEMEC quanto da CIT, que tem muito desse pensamento. E a gente sempre que convida, que faz curso, que faz encontro, a gente está convidando os empreendedores para isso. Porque a associação só existe se o empreendedor está lá, ela só existe para agregar mais para esse comerciante, para esse industrial, mas a gente precisa deles ali com a gente também, né? Tem que andar de mão dada. Então, hoje os diretores estão ali, amanhã, por exemplo, a gente tem uma reunião de diretoria forte ali, e tem de todos os ramos, desde o ramo de fotografia, de amendoim, comércio, estão todos ali com a gente, sabe? Então, são visões diferentes, visões de produtos, de serviços, de cursos diferentes, e aí a Sueli veio como uma vice exatamente porque tinha esse mesmo pensamento, esse mesmo ideal para a associação. E naturalmente, quando for renovando, quando eu sair e o próximo presidente for e a vice for assumir, tem que ter essa mesma visão. O Agostinho ficou ali 2 anos como presidente, ele podia ir como vice, mas não, ele foi para o financeiro, para cuidar um pouco das contas da associação. Na próxima diretoria, ele vai se reciclar em outra posição para trazer o conhecimento, assim como eu. Essa oxigenada é importante, né? Porque a gente acaba vendo uma entidade, muitas vezes os seus dirigentes estão ali, você identifica o dirigente. Hoje a gente percebe a força da entidade como um todo, né? Pessoas jovens, novos dirigentes participando. É importante, eu acho que para 2 caminhos aí. É muito importante para a associação, porque isso traz um gás diferente para a associação, traz uma visão diferente. Então, por exemplo, o Agostinho, quando ele estava ali à frente, ele tinha algumas ideias que eram para acontecer. Eu estou à frente, eu trago outras ideias. A próxima pessoa vai trazer mais ideias. Então, é muito importante essa reciclagem. E é importante também para a pessoa que está à frente. Então, eu, Tatiane Evaristo e todos os diretores ali, ninguém tem um cargo
que é financiado, ninguém tem um salário. Vocês não são remunerados. Ninguém é remunerado, com absolutamente nada. Então tá todo mundo ali doando o seu tempo, doando o seu conhecimento, e eu acho que tempo e conhecimento é o nosso bem mais importante, né? Nós temos de mais importante. Então tá todo mundo ali doando isso para tentar fomentar o comércio mesmo. Então você fica ali há 2 anos à frente da presidência, por exemplo, você tá com aquele gás, você tá querendo fazer acontecer. Se você continuar por 4, por 6, por 8, por 10, você vai tirando o pé também, porque você precisa colocar seu pé no seu ganha-pão, você às vezes suas ideias, você já tá, não, isso não vai funcionar porque não funcionou, você vai acomodando. Conhecendo alguns atalhos ali. Ser humano é assim, não adianta, você fala, ano passado não funcionou, não vou nem tentar esse ano. Não, se vem um presidente novo, alguém novo, fala assim, não funcionou, mas vamos fazer desse jeito, então vamos mudar essa estratégia, mudar esse fornecedor. Então a gente está vendo essa oxigenação mesmo, na direção, na associação, para a gente poder colher mais frutos. Falar um pouco agora sobre os serviços oferecidos. O que a associação oferece para o comerciante, para a indústria, né? Para aquela pessoa que vai buscar ou que vocês procuram para serem parceiros de vocês? Acho que hoje o principal produto, quando eu falo associação comercial, que todo mundo vai lembrar é o Boa Vista, que é o nosso SCPC, que é a consulta ao crédito. Então a minha loja tem ali o seu crediário próprio, eu vou abrir uma ficha, peraí, deixa eu verificar o score dessa pessoa, como funciona. Então a associação oferece o melhor serviço da cidade para isso. E por que eu falo melhor serviço? Hoje tem o SCPC e tem diversos órgãos que oferecem isso, às vezes até mais barato, não vou falar mentira, às vezes até mais barato, só que o dado não está atualizado. O SCPC é atualizado com todas as associações do Brasil inteiro, ou seja, todos os comércios do Brasil. É integrado. E é em tempo real. Então, se hoje eu não paguei uma conta da minha internet, da Vivo, por exemplo, tá ali, já vou ficar sabendo, já vai estar ali. Se eu dei um cheque sem fundo, tá ali também para eu saber. E a informação atual é a chave do negócio. As coisas acontecem em questão de minutos, né? Exatamente. Por exemplo, as nossas empresas de fotografia. O vendedor de foto está lá em Manaus, está lá não sei onde vendendo um álbum de fotografia. Ele precisa, a gente não conhece, eu ainda conheço, a pessoa vai ali e fala, você é fulano, é vizinho, né? Ainda tem um pouquinho de conhecimento que me ajuda ali. Mas para quem está viajando, não tem nada. Então a informação atualizada, um sistema que roda, que funciona, que não está dando erro o tempo todo, isso é essencial. Então, às vezes... É legal que você está fora do estado, por exemplo, você falou Manaus, mas aqui em Tupã vocês estão assessorando essa empresa e essa pessoa. Exatamente. Então a gente tem empresa de fotografia que fala, ele vai estar lá, é feriado, é final de semana, se der algum problema, tá aqui no telefone, a gente vai resolver. Não que isso tenha acontecido, para falar, mas eles têm acesso a um grupo aqui. Se você compra uma informação da internet, você vai ligar para quem? Eu paguei não sei quanto para o meu vendedor chegar até a cidade, está lá um grupo vendendo e eu não tenho acesso. Ou então eu vendo uma quantidade grande, indústrias, até a parte aqui, o comércio, mas comércio que vendem coisas maiores, por exemplo, a Decar, o seu Toninho ali da Cical, empresas que não vão fazer uma venda de R$1.000, vão fazer uma venda às vezes de R$20 mil, de 15 mil, então precisa desses dados financeiros. E às vezes não é só um CPF, eu vou lidar com um fornecedor, eu posso fazer a verificação desse CNPJ, a gente também tem um sistema para isso. A cobrança, a pessoa não está pagando, como que eu vou fazer a negativação desse sistema, como que eu vou informar essa informação, a informação atualizada, onde ela mora, ela mudou, tudo talvez isso o sistema faz. Talvez a falta de uma informação atualizada pode gerar um prejuízo enorme para uma empresa ou para um consumidor. Enorme, enorme. Então, assim, o consumidor consegue ir até a associação comercial, olha, eu não consegui um crédito ali, não consegui comprar uma geladeira porque meu nome está negativado. Você consegue me ajudar? Consigo, tá aqui, a informação é essa. É esse o problema, ele consegue resolver também. Então, atinge tanto para o fornecedor ali, para o empresário, quanto para a ponta final. Né? Porque a gente vê pelo lado do comércio, da indústria, mas a pessoa muitas vezes ela tem um problema que surgiu, como acontece com muitas pessoas, e ela muitas vezes não tem onde recorrer, aonde buscar. Vocês ali podem auxiliar ela a resolver isso de uma maneira muito rápida. Exatamente. Né? É facinho. Aí na associação a gente trabalha também no horário comercial, de segunda a sábado, das 8 às 6. Então tá ali do lado da Praça da Bandeira, aqui pertinho de vocês. Então é super fácil para você poder verificar. A informação tá ali, gratuita, bonitinho. Então funciona para os dois lados. Eu acho um dos prédios mais bonitos e representativos da nossa cidade. Eu também acho. Eu também concordo. Tati, falar um pouco agora sobre projetos e parcerias. A gente percebe que vocês participam de feiras, de eventos, vocês trazem profissionais, né?
há pouco tempo nós tivemos aí uma palestra sobre inteligência artificial, venda, Sim. tudo. Então, como é que funciona essa parte aí de apoio, né, ao consumidor por meio dos projetos e parcerias? Sim, a gente tem a chave desde quando eu entrei na presidência, a gente queria trazer um conteúdo de cursos atuais. A gente vem, nos últimos 3 anos, tentando trazer diversos cursos com diversos parceiros. O Sebrae foi um que dá a mão para a associação e a gente está ali colocando diversos conteúdos ali, Senai, tudo isso funcionando bonitinho. O que a gente viu? A gente precisava de algo a mais, dar um passo maior. Então a gente começou a investir em pessoas de fora para trazer um conteúdo específico. Então, por exemplo, o Sebrae trouxe um especialista de São Paulo para a gente para falar sobre esse mundo, assim, inteligência artificial, mas não é só inteligência artificial, o ChatGPT ali que vai te ajudar em alguma coisa. Como eu aplico isso na minha loja? Aquilo é uma ferramenta. Uma Se você ferramenta. não souber utilizar... Você não adianta nada. Até o Canvas, diversas ferramentas que você tem ali da inteligência artificial, mas e aí? Como é que funciona isso? Como que eu aplico aqui? Como é que eu trago para minha loja? Como que eu tiro uma foto da minha roupa e que a inteligência artificial, ela tá no manequim desfilando sem custo nenhum para você. Então, a ferramenta tá ali, mas a gente tem que saber usar, como aplicar. Então, a gente começou ali com o Sebrae, junto com o sindicato, o seu Milton trabalhando junto com a gente também, para a gente trazer esse conteúdo. Então, foi um primeiro passinho. Esse projeto durou 6 meses. No último mês, a gente estava com um ônibus indo para São Paulo com os empresários para visitar as empresas. A gente vai ali na Havaiana, por exemplo. Como que funciona? Como que vira uma rede? Como que eles fazem o marketing? Como que eles fazem o pós-venda? Tudo isso. Vamos ali numa padaria, porque tinha gente ali também da parte de restaurante. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Então foi ali no mundo real mesmo. Então o interesse do comerciante local existe, né? Vocês fazem essa ponte aí buscando isso. Exatamente. Mês passado não, 2 semanas atrás, a gente fez um curso incrível sobre vendas com um instituto também especialista em varejo. Então, essa especialização vem da onde? Vem de atender, tá ali os clientes dele, lojas de todos os segmentos. Qual que é uma reclamação que a gente tem muito frequente na cidade? Atendimento. As lojas precisam melhorar o seu atendimento. Como que a gente vai melhorar isso? Com um curso. Então a gente não pode ter um curso só para o vendedor ali, que vai ali, vai aprender novas técnicas, como tratar o cliente. Sabe o que precisa antes disso? O empresário está ali. O proprietário manda o vendedor e ele mesmo não evolui, né? Exatamente. Como é que você vai cobrar do seu funcionário se você nem sabe essas novas técnicas? Como que você vai colocar novas metas para esse vendedor, para esse funcionário, se você não sabe o que o mercado está te pedindo? Então, os últimos cursos a gente fez um dia para os funcionários e outro dia para proprietários, gerentes, gestores, porque como você lidar com a sua equipe faz toda a diferença também. Então, a associação vem tentando ouvir as necessidades para trazer um conteúdo. A gente falou muito sobre marketing, sobre venda, e aí muitas pessoas durante as pesquisas de satisfação que a gente fala, falou assim, tá, mas a gente precisa se comunicar bem também. E comunicação você vai gravar um vídeo para falar do seu produto, você tem que estar bem. Mas fora isso, para você vender, você vai vender um produto na casa de alguém, você tem que falar bem. Para você procurar um emprego, fazer uma entrevista de emprego, você tem que falar bem. Então vai desde o seu dia a dia até você conseguir entrar no mercado de trabalho e até você virar a chavinha às vezes nesse mercado de trabalho. Então agora, próximo mês, agora no final, em maio, a gente está trazendo um pessoal de Marília, que eles têm escritório Marília, Prudente, para falar sobre isso, a oratória, como você se posiciona diante de uma câmera, como é que você conversa, como é que você faz propaganda de você, do seu produto, do seu serviço, indiferente. Mas você vai aprender a técnica, porque às vezes tem muita vergonha também. A pessoa sabe tudo, às vezes um bate-papo aqui vai te vender, vai te falar de tudo. Aí liga ali aquele celular para fazer uma propaganda no Instagram, murcha. E hoje precisa muito disso, né? Isso aí tem que estar integrado no seu dia a dia. Se você é vendedor de qualquer coisa, de qualquer ramo, você precisa. E hoje todo mundo é vendedor. Então, independente do que você trabalha, em algum momento, nem que for para você pedir um aumento para o seu chefe, você vai ter que vender o seu serviço ali. Saber, né? Então, assim, a gente está tentando sempre ouvir. A associação tentou abrir a porta ali, sabe? A gente sempre foca no serviço no SCPC, que eu estava explicando, mas tem um monte de serviço super bacana. Parte de telefonia que a gente auxilia, o Intal, parte de estagiário, mão de obra é algo difícil de você conseguir. E às vezes o imposto, aquele salário, as regras acabam com o empresário, né? Você vê ali, nos primeiros 5 anos o empresário fecha. Esse é um dado não só daqui do estado de São Paulo, de Tupã, né? Do Brasil mesmo.
E por que que fecha? Que às vezes não se organizou com um posto, não sabe como contratar. O estagiário é uma mão de obra mais barata. Você não tem aquele vínculo trabalhista com ele, mas você precisa treinar. É um estudante, às vezes vai ser o primeiro emprego. Então, como que você vai contratar um estagiário? Quais são as regras? Você precisa pagar seguro desse estudante, porque se dá algum problema, você tem que estar organizado. Então, não pode simplesmente, né? Então, a associação tem um Intal ali, que é esse programa de estágios, que a gente tem diversos estagiários trabalhando tanto no comércio, na indústria, na prefeitura, na cidade todinha. Então é incrível, é a chance do seu primeiro emprego. Inclusive, se você é estudante e está me ouvindo, por favor, mande seu currículo para a associação comercial. Legal. Muitas vezes... Pelo site, vai até a associação? Vai até a associação comercial, pelo Instagram, tanto faz. Muitas vezes eu tenho vagas, empresários precisando contratar, não tem um currículo. A mão de obra, às vezes, não está sabendo também, né? É um serviço que não foi tão divulgado. A gente começou agora, há 2 anos. Então, um estudante de qualquer área, a gente tem ali, desde, por exemplo, médicos, que está com o estagiário ali também. Então, às vezes, fala, é do comércio, então não cabe a mim. Mas desde a parte administrativa, burocrática, advogados, todos eles precisando de estágio, não é só uma loja. Então, deixem ali, exatamente. Então, a associação tem muito serviço, muito produto, a gente precisa explorar. Procura a associação, né, para entender. Por favor. Tati, nós vamos fazer um intervalo, na volta, temos vários assuntos para falar. Perfil do consumidor, que mudou muito, o que a tecnologia trouxe de importante e também as dificuldades, as barreiras que ela cria. Zona Azul, que a Zona Azul nos últimos dias ganhou... Eu vim até inspirada nesse assunto. A Zona Azul ganhou um espaço muito grande nos debates e entender como cada um pode ajudar, né? Porque a gente acha que muitas vezes o comércio da cidade é algo e eu sou outro, mas eu faço parte da cidade, então eu preciso também participar e ajudar. Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Maravilha. Estamos recebendo a Tatiana Evaristo, presidente da Associação Comercial e Industrial de Tupã, falando sobre o comércio da nossa cidade. No segundo bloco, tem muito mais assunto. Voltamos já.